como um anjo criado por Deus acaba se tornando uma das forças mais poderosas do mal. Como Lúcifer deixou de servir a Deus para construir seu próprio império de seguidores que ainda o adoram hoje? A resposta pode chocar você, porque está escondida ali na Bíblia de uma forma que a maioria das pessoas ignora. Neste vídeo estou detalhando a verdadeira razão pela qual Lúcifer se tornou tão poderoso. Você já ouviu muitas histórias, mas isso vai mais fundo, o que o tornou diferente de outros anjos caídos. Como ele ganhou o conhecimento que lhe deu uma vantagem sobre todos os outros. Fique comigo, porque até o final disso, 99% de vocês verão o diabo sob uma luz totalmente nova. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos mergulhando fundo na verdade por trás do poder de Lúcifer. O que exatamente o tornou tão poderoso na Terra? Sejamos realistas. Lúcifer foi uma das criações de Deus, mas ele conseguiu se rebelar e até mesmo construir seu próprio séquito de anjos. Como ele conseguiu isso? Neste vídeo, vamos analisar as duas principais razões pelas quais Lúcifer ganhou tanto poder e acredite em mim. O motivo número 2 vai deixar você chocado. Então vamos direto ao ponto. A posição de Lúcifer e o acesso ao conhecimento divino. Vamos começar falando sobre a posição de Lúcifer. Todos nós sabemos sobre a história de Lúcifer, frequentemente chamado de portador da luz, ou estrela da manhã. Ele não era apenas um anjo qualquer. Lúcifer ocupava um lugar especial na hierarquia do céu, mas o que o tornava tão poderoso, não era apenas sua beleza ou sua posição, era seu acesso direto ao próprio Deus, e sua proximidade com os segredos divinos. Lúcifer ocupava uma posição no céu que era diferente de qualquer outro anjo. Ele não era apenas um dos seres angélicos, ele estava entre os de mais alta classificação descrito em Ezequiel, como querubim ungido. Lúcifer tinha uma posição única. Ele não era apenas parte do exército pesado, mas alguém que tinha acesso direto à presença de Deus. Os querubins, conhecidos por guardar espaços sagrados e estar perto da glória de Deus, estavam entre os mais próximos do trono divino, e Lúcifer era um deles. Esta posição privilegiada deu a Lúcifer uma autoridade e influência única. Outros anjos foram enviados para cumprir tarefas, mensageiros como Gabriel, ou guerreiros como Miguel, mas Lúcifer não estava apenas cumprindo deveres de longe. Ele estava no santuário interno do céu, de pé na própria corte de Deus. Honra e acesso que lhe tinha o tornaram não apenas poderoso, mas profundamente respeitado pelos outros anjos. Eles o viam como um líder, alguém que ocupava um lugar mais próximo do Criador do que qualquer outra pessoa. Ao contrário da maioria dos anjos que serviam a Deus à distância, a proximidade de Lúcifer com Deus permitiu-lhe acesso aos mistérios divinos que os outros anjos simplesmente não tinham. Sua conexão íntima com Deus significava que ele tinha acesso a segredos e conhecimentos muito além do alcance de outros seres celestiais. Essa proximidade fomentava uma espécie de admiração e talvez até mesmo temor por parte dos outros anjos que viam Lúcifer como o pináculo da criação de Deus. Sua beleza, sabedoria e autoridade eram inigualáveis. Nenhum outro anjo estava em uma posição tão única. No entanto, foi essa proximidade que separou Lúcifer, e de certa forma o tornou vulnerável ao orgulho que eventualmente o levaria à queda. Sua alta posição, juntamente com o respeito das hostes angélicas, o fez acreditar que ele era mais do que apenas um anjo. Ele começou a se ver como igual a Deus, enquanto outros anjos serviam fielmente à distância. O orgulho de Lúcifer cresceu a partir de sua posição elevada, e do conhecimento que ele ganhou por estar tão perto do divino. E você pode estar pensando, mas como isso pode ser, quando outros anjos tiveram conhecimento? Esse é um ótimo ponto de vista. No entanto, o conhecimento que os outros anjos ganharam foi incomparável ao que Lúcifer tinha. Isso foi até indicado pelo próprio Deus no livro de Enoque. Por exemplo, pegue os anjos vigilantes que foram contra a vontade de Deus ao descer à terra e espalhar os segredos do céu para a humanidade. Mas aqui está o que é fascinante. Embora os observadores compartilhassem o conhecimento celestial, Deus deixou claro que o conhecimento que eles espalharam era insignificante comparado ao que Lúcifer teve acesso. Deixe-me explicar. Quando os observadores caíram e começaram a pecar ensinando à humanidade o conhecimento proibido, eles foram cortados do céu. Não tinham mais permissão para entrar no céu, ou serem chamados de observadores. Desesperados por perdão, eles foram até Enoque, um homem que tinha uma posição elevada com Deus, para implorar em seu nome. Quando Enoque trouxe sua decisão diante de Deus, Deus respondeu com algo incrivelmente revelador sobre a natureza do conhecimento que esses anjos compartilharam no livro de Enoque. Quando Enoque se aproximou de Deus em nome dos vigilantes, Deus disse que vocês deveriam ser aqueles que intercederiam pelo homem, não o homem intercedendo por vocês.
Esta foi uma grande repreensão, mostrando que esses anjos tinham trocado completamente seus papéis em vez de guiar a humanidade. Eles agora precisavam de um humano para guiá-los de volta a Deus. Mas é aqui que fica ainda mais revelador. Quando Deus abordou o conhecimento que os vigilantes tinham compartilhado, ele descartou isso como inútil. Ele disse: você revelou aos homens os mistérios inúteis que você estava guardando, e esses homens compartilharam conhecimento inútil. Isso é importante porque mostra que mesmo que os observadores tivessem algum conhecimento, era mínimo comparado ao conhecimento que Lúcifer tinha. Os observadores, apesar de sua rebelião e sua disseminação de segredos, não tinham o mesmo nível de acesso divino ou sabedoria que Lúcifer. A proximidade de Lúcifer com Deus o colocava em uma liga muito além do que os observadores sabiam. Para reforçar esse ponto, a Bíblia também nos mostra que nem todos os anjos tinham o mesmo conhecimento ou acesso. Por exemplo, em Jó 6, diz que houve um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás também surgiu entre eles. Esta passagem nos mostra que Lúcifer, agora conhecido como Satanás, que estava entre aqueles anjos que tinham acesso ao trono de Deus, mesmo depois de sua rebelião, ele teve interação direta com Deus, e portanto, possuía percepção e conhecimento que os outros anjos caídos simplesmente não tinham. Isso demonstra a vasta diferença no nível de conhecimento e acesso que Lúcifer tinha em comparação com outros anjos como observadores. A posição de Lúcifer e a proximidade com Deus o diferenciaram, tornando sua rebelião ainda mais impactante. Lúcifer era um mestre em manifestação. Agora eu sei que quando os cristãos ouvem a palavra manifestação, eles começam a pensar no diabo ou no pensamento da nova era. Mas me ouça, a verdade é que o próprio Deus foi o manifestador original. Tudo o que vemos nesta terra, todos os seres vivos, os oceanos, as montanhas, Deus foi o originador de tudo. Ele trouxe a existência ao falar e torná-lo realidade. A manifestação é, na verdade, apenas uma maneira de dizer revelando a vontade de Deus ou seu poder. Na verdade, não há nada neste mundo que não tenha sido criado por Deus. Quando as pessoas falam sobre manifestar algo, elas estão apenas acessando o que Deus já disponibilizou. Tudo o que estamos fazendo é revelar ou perceber uma verdade, um recurso ou uma oportunidade que Deus já estabeleceu. O lugar da manifestação no sentido bíblico mais verdadeiro é sobre revelar ou trazer algo à luz, não criar algo novo do nada. O que foi, e o que será. Seja o que for feito, é o que será feito, e não há nada de novo sob o sol. Tudo o que manifestamos ou trazemos à luz é simplesmente uma parte da ordem criada que Deus já colocou na Terra. Para descobrirmos, quando a Bíblia usa termos que se alinham com manifestação, ela sempre se refere a revelar, mostrar, ou trazer clareza à vontade de Deus no seu poder. Tome por exemplo Romanos 8:19, pois a expectativa sincera da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Aqui manifestação significa tornar visível o que já é verdade, de acordo com o plano de Deus. Da mesma forma que nossa chamada manifestação é realmente apenas nos alinhar com as intenções e propósitos de Deus, permitindo que o que Ele já colocou neste mundo se torne visível em nossas vidas. No sentido bíblico, é sempre sobre descobrir, ou trazer a verdade de Deus para a vanguarda, iluminando o que estava escondido à vista de todos, em vez de criar algo que nunca esteve lá. Mas como acontece com muitas coisas, o que era para ser bom foi distorcido. Só porque o mundo usa o termo manifestação de uma maneira diferente não significa que o conceito em si seja mau, mas sim como ele é usado. O que é manifestação na Bíblia? Manifestação, de acordo com a Bíblia, significa simplesmente revelar ou tornar algo visível. É o processo de trazer algo à existência por meio do poder da fé e da fala. É exatamente assim que Deus criou o mundo. Ele não se sentou e moldou fisicamente cada árvore, ou reuniu as águas nos oceanos manualmente. Deus falou e se tornou real. Gênesis 13 nos diz que haja luz, e houve luz, o que é a manifestação em seu núcleo. Deus falou e aconteceu. Cada parte da história da criação segue esse padrão. Ele falou ao sol, a lua, as estrelas, animais e os humanos à existência. Este é o verdadeiro poder da manifestação. Deus não precisava sacudir as coisas fisicamente. Suas palavras sozinhas foram suficientes para criar o universo inteiro. E aqui está a coisa. Jesus até nos ensinou que o mesmo poder que ele tinha para realizar milagres, nós também temos. Jesus disse claramente que qualquer coisa que desejamos pode se tornar realidade contanto que nós acredite. Em Marcos 11:23-24, Jesus diz: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, seja removido e lançado no mar, e não duvidar em seu coração,
mas crer que as coisas que ele diz serão feitas. Ele terá tudo o que ele disser. Portanto eu digo a vocês tudo o que vocês pedirem quando orarem. Creiam que vocês as receberão, e vocês as terão a manifestação que está enraizada na fé, acreditando no poder de Deus, e no poder das palavras que falamos, no poder da mente e da língua. Deus sabe o quão poderosas são nossas mentes. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão de seus frutos. Nossas palavras têm o poder de dar vida às coisas ou destruí-las. Lúcifer, como um anjo da direita de Deus, sabia disso muito bem. Ele viu em primeira mão o poder da criação através da fala, e queria esse poder para si mesmo. Ele sabia que o que pensamos e dizemos tem a capacidade de criar realidades. O presente que Deus deu ao homem feito à sua imagem. Agora acabamos de tocar no poder da língua, e como as palavras de Deus moldam o universo inteiro. É aqui que fica ainda mais interessante. Deus não parou com a criação, ele deu um passo além. Quando nos criou, ele nos deu um dom divino, a capacidade de criar, de trazer as coisas à existência. E esse dom está enraizado no fato de que fomos criados à imagem de Deus. Gênesis 1:27 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Ele o criou homem e mulher, ele os criou. Ser feito à imagem de Deus significa que carregamos dentro de nós a capacidade de criar e governar. Pense nisso. Tudo que vemos no mundo hoje, seja um arranha-céu, um avião ou um iPhone 89 Pro Max, essas coisas antes eram apenas pensamentos na mente de alguém. Elas não existiam fisicamente, mas por meio do dom da criação que Deus nos deu, essas ideias que se tornaram realidade. O poder que temos de pegar o que está em nossas mentes e manifestá-lo no mundo físico. Esse é o desejo de Lúcifer pelo presente. Agora aqui está o problema. Esse mesmo presente, a capacidade de criar e ter domínio, era o que Lúcifer desesperadamente queria, pois o anjo Lúcifer, o braço direito de Deus, Lúcifer estava esperando o momento em que Deus permitiria que ele tivesse o mesmo poder, a habilidade de criar e moldar a realidade assim como nós podemos. Mas Deus nunca deu a ele. Em vez disso, Deus deu domínio sobre a terra para nós, para a humanidade. Gênesis 1:28 nos diz que Deus os abençoou, e disse a eles: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e a subjuguem. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo ser vivo que se move sobre a terra. Deus não deu essa autoridade a Lúcifer. Ele deu isso para nós. Ele nos criou à sua imagem com a capacidade de governar a terra. Enquanto o papel de Lúcifer era ser o braço direito de Deus, Lúcifer desejava o que tínhamos, e ainda mais. Ele queria ser como Deus ou até mais alto. Isaías 14:13-14. Lúcifer dizendo: pois você disse em seu coração, eu subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, também me sentarei no monte da congregação, nos lados mais distantes do norte, subirei acima das alturas das nuvens. Serei como o Altíssimo, porque Lúcifer odeia o homem, é por isso que Lúcifer odeia a humanidade. Ele nos vê caminhando nos dons que ele queria desesperadamente, mas nunca recebeu. Temos domínio sobre a terra e somos feitos à imagem de Deus. As mesmas coisas que Lúcifer anseia, mas como ele não conseguiu essas coisas com a permissão de Deus, ele decidiu tomá-las à força. O desejo de Lúcifer de ser como Deus, e alimentou sua rebelião. Ele não suportava que tivéssemos algo que ele não tinha, o poder de criar, para manifestar e governar. E então, em seu orgulho e ciúme, ele se voltou contra Deus, e contra nós, tentando corromper o que Deus nos deu. E então Lúcifer se tornou o que você poderia chamar de mestre do homem. Manifestando, ele entendeu o poder das palavras, pensamentos e desejos mais do que imaginamos. Basta olhar a maneira como ele falou sobre si mesmo, quando se voltou contra Deus e disse: eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei como o Altíssimo. Lúcifer não apenas desejava ser poderoso, ele falou isso à existência. Ele usou suas palavras como uma declaração, acreditando que simplesmente poderia manifestar sua vontade e subir para o nível de Deus. No mundo de hoje, ouvimos muito sobre pessoas manifestando seus desejos, seja riqueza, sucesso ou poder, mas Lúcifer conhecia esse poder muito antes de se tornar popular em nossa cultura, e adivinha o que funcionou. Até certo ponto Lúcifer nunca poderia igualar o poder do Deus Altíssimo, mas ele conseguiu construir seu próprio reino. Ele se tornou uma forma de Deus para alguns, com inúmeras pessoas ao longo da história, e até hoje que adoram Lúcifer como seu senhor. Ele manipulou o poder criativo que ele viu em Deus,
e usou para estabelecer uma forma distorcida de autoridade na Terra. Existem movimentos inteiros conhecidos como luciferianismo ou satanismo, onde as pessoas adoram abertamente Lúcifer. Elas o veem como um ser de luz, sabedoria e poder, assim como ele era antes de sua queda da graça. Mas o que é ainda mais chocante é que muitos anjos seguiram Lúcifer em sua rebelião. Apocalipse 12, pois nos diz que sua história atraiu 1/3 das estrelas do céu e as jogou na terra. Essas estrelas eram anjos que foram varridos no engano de Lúcifer. Convencido por suas palavras e suas declarações ousadas, ele manifestou sua vontade, a ponto de até mesmo os seres celestiais que uma vez serviam a Deus, escolherem ficar do lado dele. Um falso reino construído no orgulho. Lúcifer pode ter reunido seguidores, mas seu poder é limitado. Ele nunca pode realmente criar. Ele só pode distorcer o que já foi feito por Deus, pegando o dom do livre-arbítrio e transformando-o em rebelião. Então qual é a verdadeira razão pela qual Lúcifer é tão poderoso? Tudo se resume a algumas coisas importantes. Seu privilégio, estar no céu, seu conhecimento dos segredos divinos e sua capacidade de manipular e manifestar seus desejos, mesmo que isso significasse se rebelar contra Deus. O poder não era apenas sobre força ou beleza, estava enraizado em sua posição perto de Deus. Ele tinha acesso direto aos mistérios divinos, algo que nenhum outro anjo tinha, e esse conhecimento lhe deu o poder de enganar e influenciar anjos e humanos. Sua queda veio quando seu orgulho cegou para o fato de que ele nunca seria verdadeiramente como Deus, mesmo que tentasse. O que tornava Lúcifer tão perigoso era a sua capacidade de pegar as mesmas coisas que aprendeu da manifestação de Deus, autoridade e influência, e distorcê-las para seu próprio bem e propósitos. Ele não poderia criar como Deus, então ele se corrompeu. O seu poder é limitado e finalmente fadado ao fracasso. Enquanto Lúcifer pode parecer poderoso, seu reino é construído em uma fundação que é temporariamente destinada ao julgamento e destruição. O verdadeiro poder está em Deus, que criou todas as coisas. Agora é sua vez. O que você acha? Que entender a verdadeira fonte de poder de Lúcifer muda a maneira como você vê sua influência no mundo? Deixe-me saber o que você pensa. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que possa precisar. Até mais.